Erev Tov, Haverim, paz para todos, boa tarde, meus amigos. Neste momento, nós vamos estar trazendo mais um estudo aí para você, ou para vocês, né? Vocês têm acompanhado no Facebook as nossas lives, os nossos estudos. Hoje eu vou trazer, abordar essa temática sobre o batismo, como tudo começou, batismo em águas, né? É uma tradição, é um costume, é uma doutrina bíblica judaica, tá, gente? Tem gente que acha que o batismo ele é uma figura do cristianismo. Na verdade, não. O batismo em águas ele é uma doutrina, ele é uma mitzvah, um preceito, um preceito, uma ordenança judaica, né? Mas como tudo começou? E a gente acha que tudo começou com Yohanan Hamatbil, ou seja, João o Batista. Na verdade, não. Então nós vamos ver aqui nesse pequeno shur, esse estudo, os fundamentos do batismo, tá? Como que tudo começou? Isso começou com João. Essa prática ela era feita antes de João, Hamatbi, de João Batista. Como funcionava? Como funciona? Qual o seu real significado? A simbologia que é usada na Bíblia, principalmente na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que é associado a uma figura de linguagem sobre o novo nascimento, né? Ou o sepultamento, vamos dizer assim, né? É onde você, no conceito cristão, você está sepultando a velha natureza e nascendo uma nova criatura. Então você está declarando isso, né, que você é uma nova criatura, quando você assume o batismo nas águas. Então quando você já aprendeu, já passou pelo discipulado, na denominação que você está, você aceita Yeshua como Salvador, você vai passar por um discipulado, você vai ser doutrinado, você vai aprender as doutrinas básicas da fé. E aí, após isto, você terá, dependendo da denominação, um pré-batismo. Nesse pré-batismo, você vai aprender algumas éticas que você deve seguir para então mostrar que você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e que você agora quer fazer parte dessa denominação. Aí vão usar o termo, né? Parte do reino de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Então, para isso, você precisa se batizar nas águas, que é onde que vai ser a sua confissão pública de que você verdadeiramente nasceu de novo. E o batismo ela tem um sentido de sepultamento, né? Então Shaul, que é Paulo, ele vai usar essa terminologia na seita do Mashiach, como fomos sepultados na semelhança da sua morte, o seremos na ressurreição. Então Shaul, Paulo, ele faz esta analogia entre o batismo em águas e o sepultamento da velha natureza. Mas e aí? Você continua sendo, você nasceu mesmo ali no batismo, você nasceu de novo? Gente, não, gente. Na verdade, você tem que nascer de novo já antes de se batizar. Não é o batismo que te faz uma nova criatura, é você se converter, praticar uma techuvá, um retorno, um arrependimento. Isso te faz uma nova criatura, você mudar de conduta
comportamental, abandonar a prática do pecado e viver uma nova vida no Mashiach e na Torá, que são os seus ensinamentos. Então assim você se torna uma nova criatura, né? E outras pessoas pegam o texto de Marcos 16, né? E não entendem o que Marcos está dizendo, acham que o batismo tem poder de salvar. O batismo não tem poder para salvar. O que salva é a fé, a emuná, né? A confiança que você tem no Mashiach, em Yeshua, pelo perdão dos seus pecados mediante a remissão do seu sangue, a capará, que é a cobertura, a expiação, né? Que você recebe através do sangue de Yeshua, e isso sim te torna apto ao reino, quando você passa a abandonar as práticas pecaminosas, ok? Então é isso. Então as pessoas pegam o texto de Marcos e dizem, não, aí lê o texto, esquece da vírgula, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É só quem não entende, não pega o texto direito, aí vai dizer que se a pessoa não se batizar, não é salva. Isso é mentira. Isso é mentira. O batismo é uma ordenança, sim, é de bíblico, sim. Mas o que não é o batismo que te salva ou que te condena. O que condena é você não crer. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, tá vendo? Não crê, será condenado. A condenação não está para quem não se batiza. Ela está para quem não crê. E ali o crer ali não é simplesmente eu acredito. Eu acredito em Yeshua, eu acredito em Jesus. Não é. É você ter uma confiança, uma emuná, que quer dizer fé nele, na pessoa dele. É uma confiança, é uma fé nele. Isso é que te faz entrar no conceito de salvação, mediante a remissão dos seus pecados através do sangue de Yeshua, tá? Então o batismo não tem poder para salvar. E muitas, infelizmente, a vida toda nós, pelas dogmáticas que nós seguimos dentro das denominações, das teologias ocidentais, as pessoas são obrigadas, né? A pessoa que não passa pelas águas batismais, ela não tem direito, né? É assim que funciona assim, viu, gente? Ela não tem direito de participar de ceia, ela não tem direito de participar de algumas atividades da igreja, porque segundo a nossa mentalidade, aquela pessoa não se batizou, então ela ainda não assumiu o compromisso. Mas peraí, ela não já aceitou Yeshua? Ela já não está fugindo do pecado? Gente, o batismo é um ato de confissão pública. Na verdade, a pessoa já tem que ter nascido de novo. Elas tendo nascido de novo, batizando ou não podemos condená-la, né? Não podemos condená-la, mas certo é que é uma ordenança. Então, como é que funcionava? Como funcionou? Passou a funcionar no período de Yeshua e de seus talmidim, e como funciona hoje? Será que a dinâmica é a mesma? Será que o preceito, o conceito, o ensinamento é o mesmo? Se nós observarmos por raiz, não. Mas nós vamos ver que adaptações vieram sendo feitas no percurso da história do povo de Israel, e até chegar-se aos nossos dias, para se tornar uma dogmática, uma doutrina, uma dogmática, vamos dizer assim, do ser da comunidade, da irmandade, tá? Não vou entrar aqui em muitas questões não, mas o que eu fiz aqui na pesquisa dos materiais, tá? Então você vai, pastor, você tirou isso de onde? Isso é da sua cabeça? Não tira isso da minha cabeça, não, gente. Tudo que eu posto aqui não é tirado da minha cabeça. Tudo que eu posto aqui são bases exegéticas em contextos culturais, tá? Então eu aprendi a estudar a Bíblia dentro do contexto que ela foi escrita, tá? No conceito cultural dela. Cultural, político, geográfico e por aí vai. Então não é com a nossa mente, é com a mente do escritor. Então a exegese é isso. Exegese hermenêutica, ela precisa ser feita com a mente do escritor da Bíblia. Como é que aquele profeta, aquele discípulo,
aquela pessoa recebeu aquele oráculo divino de Deus, como é que tudo aconteceu, o contexto histórico, geográfico, político, cultural do lugar, tudo isso conta num estudo, numa exegese, numa hermenêutica. Se não usar essas ferramentas, gente, sinto muito. Aí é só conjectura, é só achismo, é só apenas mais uma interpretação entre muitas, tá? Então eu busquei, né, a pesquisa, eu coloquei duas fontes aqui, mas esqueci de colocar uma, né, que vai ser, eu vou citar de novo, já citei isso aqui antes, né, Manual de Cultura e Costumes Bíblicos, do professor e pastor teólogo Leonardo Andrade. Então ele escreveu esse manual, lá ele vai falar sobre o batismo, como funcionava, como funciona. Peguei também Judaísmo e Messianismo, do Rav Maurel Melo. Eu comprei esse material, então peguei esse material dele, lá também ele pincela sobre batismo. E peguei também uma teologia sistemática, que fala também sobre batismo. Pesquisei em sites confiáveis, tá? Então, foi assim, eu inventei isso aqui. Não, eu fui dentro da cultura e como é que os judeus hoje entendem a forma, como é que se entendia no período babilônico, como é que surgiu, que Esdra instituiu essa questão, juntamente com os outros sábios daquela época, que hoje são conhecidos como os Rabi, né, os Rav. Então, tudo dentro do costume bíblico, tá, gente? Então, vamos aí para o material, que é o que nos interessa. O batismo, como tudo começou. Então, nós temos aqui a figura, né, eu tentei achar aqui uma imagem não muito europeia, né, porque aqui nós temos um Jesus europeu, né, pele clara, olhos azuis, loiro, né. Judeu da época de Jesus não era assim, né, gente? Imagina você habitando um lugar de um sol de 40 graus, o cara ter a pele branquinha, zóio azul, é meio estranho, né? Mas fazer o que, né? Felizmente é um Jesus europeu que nos foi apresentado, não um verdadeiro Yeshua, a figura do verdadeiro judeu daquela época, né? Pelo menos aquela vestimenta que salvou um pouco, que não tem vestimenta romana, né? Aquele manto vermelho jogado por cima de uma veste branca. Aqui não, aqui até que passou batido. Então a forma era essa aqui mesmo, pelo menos da vestimenta, né? Então vamos aí seguir nosso material. O batismo, ou tevilá no hebraico, então tevilá, né, tevilá e batismo é a mesma expressão, é a mesma palavra, tem o mesmo conceito, tá? De imersão, de mergulhar, de lavar em água. Então só muda o nome, né? Você vai ter o nome grego que é batismo, ou batismoi, tevilá. É o mesmo conceito, a ideia é a mesma, é imersão, tá? A gente vai ver isso aqui mais à frente. Então, o batismo tevilá no hebraico começou antes mesmo da primeira vinda de Yeshua e o mikveh. O que é o mikveh? O mikveh é isso aqui, ó. É o tanque batismal. O mikveh é onde você pratica a tevilá. Não é tefilá não, viu, gente? Com V aqui, ó. No caso que seria um veite, né? Tevilá. E tem a tefilá, que é um F, um F aqui. A tefilá é oração, tá? Tefilá significa oração, tevilá é tanque. Então nós temos aqui a tevilá, né? O mikveh, perdão, né? Falando aqui o mikveh, nós temos aqui o tanque, que é o mikveh. Tevilá é banho, imersão, batismo, né? E tefilá é oração, tá? Então não confunda tevilá com tefilá. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir essas questões quando falar no hebraico. Então, mas nós temos um mikveh. O mikveh nada mais é do que o tanque batismal. E a todo momento na Brita Hadashah, você vai ver menção do tanque batismal. Só que como a gente não conhece a cultura, não conhece o costume, a gente tem um outro pensamento, outro entendimento ali daquela passagem, né? Por exemplo, aquele cego que Yeshua faz lodo
e põe nos olhos dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um mikve, era onde as pessoas praticavam a tevilá, o banho de purificação. Então, esse tanque de Siloé, o tanque de Betesda, claro que o tanque de Betesda foi construído com o mesmo propósito, que era o tanque que se usava dentro do templo para se banhar, para ir prestar o serviço sacerdotal, ou prestar um culto a Deus ali no Shabat. As sinagogas daquela época de Yeshua usavam também tanques de purificação. Quando você lê lá em João capítulo 2, né, que fala de que Jesus transformou água em vinho, você tem ali 6 talhas usadas para quê? Para a purificação dos judeus. Está ligado a isso aqui também, está ligado a Tevilá. Então, quando você não conhece a cultura, você não entende, aí você fica pensando, aí você acha que aquele jarro de água ali é simplesmente para os caras chegar vindo ali do caminho, né? Muitas vezes já falei isso também, e simplesmente lavar, porque vinha com o pé sujo. Não, tinha toda uma ritualística, todo um preparo, né? Então eu não vou ficar citando muita coisa, não, porque eu já escrevi tudo. Então eu achei por bem escrever, para não ficar explicando muita coisa. Se eu achar necessário pincelar alguma coisa, eu pincelo aqui. Mas a princípio é isso. Então, ó, teve lá, ou imersão, batismo no judaísmo. A palavra hebraica para batismo é teve lá e significa imersão. Imersão, mergulhar, lavar em água, mesma coisa. Que embora pudesse ser feito em um rio ou lago, era geralmente feita em um mikve, um tanque onde as águas das chuvas ou de um córrego foram represadas. Esse tanque era um elemento essencial em uma sinagoga e também fazia parte do templo de Jerusalém, ou seja, o tanque de Betesda. Por quê? Porque quando você leu João capítulo 5, que vai falar daquele coxo, daquele paralítico, que ele estava à beira do tanque de Betesda, aquele tanque ele era utilizado para a purificação dos judeus, para que eles pudessem ir para o templo. Então eles tinham que se purificar primeiro, para depois entrar no templo para fazer o serviço, seja que fosse levar um sacrifício, estudar a Torá, fazer uma oração, levar um sacrifício. Então ele tinha que fazer todos tinham que passar pelo banho de purificação. Tá? Isso veio desde lá, de quando o povo saiu do Egito, desde quando eles deixaram a terra de Mitzrayim, que é a terra do Egito, e foram para o deserto, tá? No deserto, Deus vai criar esse sistema de purificação para que o povo pudesse, então, prestar um serviço a ele. Ó. A maioria das pessoas não tem consciência das raízes judaicas da imersão pelas águas. A imersão tem uma longa história e não começou com João imersor, tá vendo? Então, não começou com João Batista. Então a gente acha, quando a gente lê, como você não observa o contexto do Tanar, que a gente conhece como Antigo Testamento, quando você não lê o Antigo Testamento com a cultura, você acha que o batismo começou com João, mas não foi. Você pode ver que vai ter uma passagem no Novo Testamento que vai dizer assim, que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Na nuvem e no mar. Na nuvem, quando eles saíram do Egito, da terra dos Mitzrayim, do Egito, e no mar, quando eles atravessaram o mar. Aquilo foi uma simbologia de uma tevilá, de um batismo. Então, o próprio Brit Hadashah já mostra que esse conceito de batismo não é um conceito do Novo Testamento, é um conceito do Antigo Testamento, que é o Tanar, a primeira aliança, tá? Então aí eu estou pincelando porque achei plausível falar, né? Ó, a imersão tem uma longa história e não começou com João o imersor. O livro do Levítico diz que uma pessoa tem de estar ritualmente pura antes que possa entrar no templo. Assim, um antigo processo de purificação e de limpeza espiritual em um mikve, um banho ritual, já existia para os judeus muito antes da imersão de João. Ao longo dos séculos, esta limpeza no mikve, a lavagem de purificação, tem sido tão essencial e importante
para os judeus, como a imersão é essencial e importante para o cristianismo, os cristãos. Então o conceito é o mesmo, tá? Então, tipo assim, tudo começou com o judeu, tudo é judaico, gente. Todo o ensino bíblico tirado do Novo Testamento é um ensino judaico. Ele não pode tirar, você não pode desconsiderar que é um conceito judaico. As pessoas colocaram um conceito de etnia fora de Israel que não cabe nas escrituras, não cabe no Novo Testamento. Então aí é complicado, né? Complicado. Mas vamos seguir aí. Por causa da tal da doutrina lá da substituição, de que, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento, a graça substituiu a lei, e por aí foi. E a igreja substituiu Israel, tudo balela, tudo conta carochinha, nada disso. Tá tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo sentido, tudo com a mesma história. Ali a gente, só a interpretação que se fizeram colocaram pra gente que foi errônea. Então a gente precisa corrigir esses erros aí. Antes da revelação no Sinai, todos os judeus foram ordenados a emergir em preparação para ver-se face a face com Deus. No deserto, o famoso poço de Miriam servia como mikve, e a indução de Arão, né, e seus filhos ao sacerdócio foi marcada pela imersão no mikve, ou seja, pelo processo de purificação da Tevilá, do banho em águas. Tudo, gente. Então vamos ver isso aqui para frente. Vamos ver. Na época do templo, os sacerdotes judeus que desejavam entrar na casa de Deus tinham primeiro de imergir no mikve. Então o batismo, que a gente chama de batismo, todas as vezes que o judeu ia para o templo, ou ele ia prestar um serviço, quer seja na sinagoga, tocar na Torá, ele tinha que se lavar, que se purificar. Você, não sei se você estudou, né? Infelizmente muitas as pessoas não querem estudar, mas para quem estudou de verdade, tá? Não estudou tudo, assim, o que era mais essencial para continuar os estudos. Para quem estudou, fez aí um estudo bíblico ou um curso teológico, vai entender do que eu estou falando. Vai entender, né? Por quê? Porque a gente precisa entender as coisas dentro do conceito bíblico, mas no conceito cultural dela. Então, se eu estudo, faço um curso teológico, faço um estudo bíblico fora do contexto, fora do costume, aí dá ruim. Aí eu vou incorrer num monte de interpretação que não tem nada a ver com a coisa, né? Então aí, quando eles diziam, principalmente, né, quando você estuda bibliologia, que você vai falar dos materiais da escritura, o que os escribas faziam, né? Quando os escribas iam trabalhar a cópia do texto sagrado, eles se purificavam 7 vezes, se lavavam 7 vezes para ter certeza que estava limpinho para tocar no texto sagrado. Olha para você ver a complexidade, a amplitude do ensinamento, a amplitude e a importância da Tevilá, né, da purificação, do banho de purificação, dentro do contexto da escritura e do contexto cultural das escrituras. Legal, né? Pode fazer seu comentário aí, tá? Você que está vendo conosco aí, faça seu comentário. Se quiser perguntar, perguntas, se quer questionar, questione. Não concordo por causa disso, coloca um texto aí e tal. Se quiser trabalhar, beleza. Aí curta aí, faça seu comentário e compartilhe para ajudar mais pessoas chegarem a este estudo aí, tá? Se você achar plausível, se não achar, tá de bom tamanho você fazer aí só curtida aí, tá bem? Ó, em Yom Kippur, o mais sagrado dos dias, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, a câmara mais interior do templo, na qual nenhum outro mortal podia entrar. Este era o zenité de um dia que envolvia uma ordem ascendente de serviços, cada um dos quais precedia pela imersão no mikve. Então, quando o sumo sacerdote entrar no lugar no Santo do Santo, que a gente chama de lugar santíssimo, né? Tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Tem o lugar santo, Santo dos Santos, que a gente chama de lugar santíssimo, né? Então ele precisava e tinha que, antes disso, passar pela purificação, pelo banho de purificação, o mikve.
Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não é um só batismo. Calma, a gente vai chegar lá. É um só. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai entender por que que Shaul, Paulo usou essa terminologia. A gente vai saber por quê. A gente vai entender agora por quê. Por causa da cultura. Agora a gente vai entender o porquê, tá? Então, Yom Kippur, gente, era o dia da expiação, tá? Então, no dia da expiação, que vem depois do Rosh, 10 dias depois do Rosh Hashanah, né, onde o Rosh Hashanah se montava um tribunal, e o Yom Kippur era o dia do juízo, em que aconteceu o juízo, o julgamento, né, para ver se aquela pessoa ia permanecer com o nome no livro da vida ou não. Isso é cultura judaica bíblica, tá? Isso é tudo bíblico. É porque as pessoas têm aversão à cultura judaica e não entendem as culturas, os termos bíblicos. O português escondeu, por exemplo, Santo do Santo. Por que tem nome Santo do Santo? E aí você vê em algumas traduções escrito lugar santíssimo. Porque, gente, no hebraico não existe superlativo, santíssimo. Não. Aí o que o hebraico faz? Ele coloca a palavra duas vezes. Kadosh HaKadoshim, ou seja, Santo dos Santos. Entendeu? Kadosh HaKadoshim, Santo dos Santos. Aí quando o português traduz Santos dos Santos, ele está dizendo, ele traduziu no literal do hebraico, que é Kadosh HaKadoshim, tá? Aí quando você vê em outra tradução, que a mesma expressão está lá, lugar santo e lugar santíssimo. É a mesma coisa. Aí eu estou te explicando, tá vendo? Por isso que muitas coisas você tem que entender. Porque aquela expressão está desse jeito. Isso pode ser confirmado pela palavra da Torá. Aspas. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e os lavou com água. Levítico, capítulo 8, verso 6. Antes do início do ministério dos sacerdotes, filhos de Arão, e dele mesmo, eles foram lavados, e isso é uma figura da imersão, é uma tevilá. E eles certamente já haviam feito a mesma e agora apresentados diante do povo para dar início ao seu ministério. Ou seja, né, eles precisou passar pela purificação para poder ingressar, começar a iniciar o ministério sacerdotal no Mística. Por isso que as igrejas não colocam a pessoa como obreiro se ele não for batizado. Aí as pessoas criam essas dogmatismos, essas dogmas, e não sabem de onde que tirou, por quê, não explica por quê. É bíblico, mas o conceito que tá, de onde que surgiu esse conceito? Claro que com o passar do tempo a coisa tomou um outro rumo, um outro tipo de explicação que não é bíblico, que não tem fundamento e que às vezes até repulsa e às vezes até faz uma acepção de pessoas para com aqueles que estão a serviço de Yeshua e do reino do Mashiach, e do reino de Deus, certo? Vamos seguir aí. Para muitos, o batismo é um ato cristão. Isto não é de todo uma verdade. O rito do batismo teve sua adaptação de um ritual de purificação estabelecida pelo Criador, bendito seja Ele, Kadosh Baruch Hu, quando ordenou a construção do Mishkan. Então, quando Deus mandou construir o tabernáculo, Deus sabia que ia ter sacrifício, o povo ia estar, impuro, vamos dizer assim, a terminologia que a Bíblia usa, né? Vão estar impuros, e para eles fazerem um serviço ao Eterno, eles precisam se purificar. Aí era um ritual que envolvia a purificação tanto do corpo físico quanto do espiritual. Então tinha esses dois sentidos no banho do mikve, da tevilá. Era um sentido de uma lavagem física, porque ele tinha que se lavar mesmo fisicamente, porque ele ia fazer o sacrifício no altar do holocausto, e ali ele se sujar com cinza, ele precisa entrar no Kadosh HaKadoshim, no Santo dos Santos. Então ele não pode entrar sujo, o que ele tinha que fazer? Se purificar primeiro. Então aí Deus vai criar o sistema de que a bacia de bronze, onde ele vai ter que se lavar antes, que é uma espécie de batismo, é uma espécie de imersão, é uma espécie de purificação cerimonial em águas. Tá? Então parte daí
a questão do batismo. Vamos continuar ela. Tabernáculo, vejamos. Do mexicano, tabernáculo, vejamos. Vamos ver aqui então. Ó, Êxodo 40, verso 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. É o que ora acabei de explicar. Vamos mais um texto, Êxodo 40, 31. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e seus pés. Então, quando você vê aquela questão lá de Jesus no lava-pés lá, era um ato também de purificação. Mas aí vai haver toda uma questão, ali é outro contexto para explicar, e não vou entrar em mérito não. O negócio é só para citar, para ter ideia, tá? Êxodo 40, 32. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moshe. Levítico capítulo 8, verso 6. E Moisés fez chegar Arão e seus filhos, lavou com água. Beleza. Mateus 3, 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus 3, 6. Aí nós vamos ter aqui agora, aqui ó, isso aqui é um mikve, tá? Claro que agora aqui é uma sinagoga, a atual é assim atualmente, né? Aí, gente, aí entra aquela questão, né? Quando algumas denominações, elas querem ser mais santa do que as outras. Ah, não, que aqui tem doutrina, a nossa doutrina aqui é pura. Na verdade, gente, é um monte de conceitos humanos, doutrinas de homens. Pode até ter um ponto bíblico, assim, uma sugestão bíblica, mas muita coisa passa como doutrina humana. Tem nada a ver com as escrituras. Por exemplo, aqui nós estamos falando de batismo, do tanque, do mikve, né? Da Tevilá, que é o batismo, e onde que era feito? A água, sim, Jordão, né? Moisés com o povo no mar, né? Filipe com o eunuco, né? Mas também tinha os mikve, os tanques batismais, tanque de Siloé, tanque de Betesda. Então, vários tanques. As casas tinham tanques para a purificação das mulheres, né? Por exemplo, aqui, este rabino aqui, ó, ele está conversando com duas senhoras. Por certo, ele está explicando, uma delas, por certo, deve ser nova na comunidade, por certo, porque ele está aqui, dá a entender que ele está explicando o conceito da Tevilá para a mulher. Mas como assim? Um batismo para mulher, um batismo para homem? Gente, até se tornar o que nós conhecemos como batismo hoje, era assim, tá? Até chegar nessa forma adaptada, sem diferença de gênero, sim. Mas, biblicamente, lá, na primeira aliança, o Senhor vai dar os mandamentos, ele vai dizer que quando a mulher estivesse no seu período de separação, que a gente sabe que é seu período de menstruação, ela se tornava impura por 7 dias. Aí depois de 7 dias passado o seu tempo, ela tinha que se banhar, tá? Ela tinha que se banhar no mikve, ela tinha que fazer uma espécie de um batismo no mikve, para se tornar pura novamente, era um ritual de purificação nas águas, para se tornar pura novamente, para estar de volta à comunidade e de volta aos braços de seu amado esposo e de sua família. Porque até então, se ela não fizesse esse tipo de ritual que Deus mandou fazer, até hoje é feito pelos judeus, tá? Cumprindo esse mandamento, essa mitzvah. Ah, mas isso é coisa da lei. Não vou entrar em questão de coisa da lei, porque eu já para mim esse negócio de que lei acabou, para mim acabou. A única lei para mim que não tem mais é sacrifício de animais. O resto que está na Bíblia ali, eu consigo, se você ler direito, você identifica tudo no Novo Testamento, lá não tem nada sendo proibitivo, tá? Mais é defendido do que proibitivo, da forma que a gente aprendeu. Mas beleza, não é questão que não é essa não. Então ele está explicando, por certo, para essa mulher que ela, né, nova na comunidade, está explicando para ela o conceito da Tevilá para a mulher, que é o que Deus falou lá em Levítico para as mulheres no período da sua separação. A mulher, quando ganhava filho, ela tinha que se resguardar, né? Então ela fazia também, depois de 7 dias, ela fazia um banho de purificação. Isso tudo é cultura, gente, cultura da Bíblia. Isso não foi inventado, isso aqui não é coisa que eu estou inserindo. Isso eu estou tirando do texto, é uma exegese, está tirando do texto. A hermenêutica, você está trabalhando o texto, a doutrina como ela é na Bíblia, tá? Nada fora dali.
Então nós temos aqui, ó, pia de bronze, a importância da santidade. Ao entrar no tabernáculo, os sacerdotes deveriam se lavar para não morrer, fosse para ministrar, fosse para acender a oferta do altar, eles deveriam lavar-se antes. Então nós temos aqui a pia, claro que não era tão bonitona assim, né? Não era tão bonitona. Então eles tinham que se lavar, fazer um banho de purificação, trocar as vestes, né? Fazer o banho, o outro que lava nos pés para entrar lá no lugar santo, né? O sacerdote é a santidade. Esse capítulo 30, verso 20. Ali já tinha até referência ali, né? Depois eu volto lá que você vai ver a referência ali de onde eu tirei. Ó, ao escavarem perto do monte do templo de Jerusalém, arqueólogos descobriram cerca de 100 piscinas para rituais ou para banho datadas do primeiro século antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, e do primeiro século depois de Cristo. Então, a gente tem tanque de purificação que data, gente, do período do segundo templo, do período do primeiro templo de Shilemon, de Salomão, e do segundo templo, o templo que foi reformado por Herodes II, entendeu? Então, ó, nós temos, então foi encontrado dentro do templo, é aquilo que eu expliquei sobre o tanque de Betesda. Claro que quando os gregos e os romanos chegam, aquilo vai levar um contexto diferente. Eu tenho até eu escrevi até um material, fiz um livrozinho, um livreto, sobre Jesus versus o anjo, quem curava. Aí eu explico o porquê que aquele paralítico estava ali, e qual que era a cultura greco-romana que estava predominando, porque o sacerdote mandou ele ficar ali. Então eu explico isso tudo nesse trabalho. Não vou explicar aqui não, porque senão aí é outro estudo, né? Mas tudo tem fundamento. Então a piscina de banho ritual judaico. Ó, uma inscrição numa sinagoga do segundo ou do terceiro século da Era Comum, ou seja, depois de Cristo, né? Era Comum, e antes da Era Comum, AEC antes da Era Comum, EC Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Fala de tais banhos como estando à disposição dos visitantes que precisavam deles. Outras piscinas foram encontradas na parte de Jerusalém que era ocupada por famílias ricas e sacerdotais. Quase todas as casas ali tinham sua própria piscina para rituais. Então, isso era comum, era uma prática comum, tá? Não havia a necessidade de um auxílio para tal, tá? Não havia. Depois é que vai adaptar-se ao auxílio para o batismo ou para o ritual da Tevilá, tá? E a Tevilá, eu vou explicar aqui mais à frente, que ela também tem um sentido, como no começo eu falei, sentido de sepultamento. Aí eu vou entrar nessa questão aqui também no material, tá, gente? Vou fazer esse vídeo hoje todo completo, não interessa a hora que vai terminar. Espero que você tenha paciência de assistir depois, tá? Vamos lá. As piscinas eram reservatórios retangulares escavados na rocha ou cavados na terra e revestidos de tijolos ou pedra. Elas eram rebocadas. Elas eram rebocadas para evitar vazamentos. A maioria delas media cerca de 2 a 3 metros. Tubos canalizavam a água da chuva para as piscinas. A água tinha de ter pelo menos 1,3,2 metros de profundidade para que, ao se agachar, a pessoa pudesse ser completamente submersa. Às vezes, uma divisória baixa passava pelo meio dos degraus que conduzia à água. Acredita-se que um lado dos degraus era usado para pessoas entrar no banho purificador quando estivessem impura, e o outro era a saída para evitar a contaminação. Por quê? Porque tinha uma fila, dependendo do local, igual no templo, tinha uma fila. Então você entrava por uma escadaria, se banhava e ficava outra pessoa esperando você sair do outro lado para ele também se purificar, para ele fazer o serviço no templo. Então, gente, que eu comecei a explicar lá sobre algumas pessoas que querem dizer que a sua denominação tem doutrina, e acaba colocando conceitos conceitos humanos, né? Questão, não, o batismo bíblico tem que ser só em água corrente. Não. Pelo que nós estamos vendo aqui nos fundamentos
tanto de como era, de como se tornou no período de João Batista, batizava-se em tanque, em piscina, tá? Não era só em água corrente, não. A diferença aqui é que não há batismo por aspersão, jogar água na cabeça, né? Como algumas denominações que se dizem históricas fazem, e o catolicismo, que batiza por aspersão, não por imersão. O batismo tem que ser por imersão. Então a própria Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, coloca isso bem claro, não existe batismo por aspersão. Ah, mas com adaptação na época da perseguição da igreja, lá no tempo medieval, não interessa. Aí já deixou de ser bíblico. Uma adaptação que não manteve a raiz bíblica da coisa, tá? Então, gente, se é água corrente, se é piscina, se é tanque, se é tambor, se é caixa d'água, não interessa. Tem que ter muita água. Então as casas tinham essas piscinas, esses açudes em seus telhados, nas seus quintais, vamos dizer assim, né? Muitos não tinham quintal, mas vamos dizer assim, tinha um lugar separado específico para a prática da tevilá, do banho de purificação. Tá? Então aqui, ó, isso aqui é uma escavação arqueológica, tá vendo aqui, ó? Então ele descia aqui pela escadaria, né? Aí o cidadão vinha aqui, ó, e ele descia aqui, ele praticava o seu banho de purificação e saía por aqui, ó. Entendeu? Então era assim, ó. Ficou uma escavação que ficou bem preservada do período lá de Yeshua, tá vendo? Então aí, ó. Então assim, era um tanque batismal. Ah, mas tem que batizar água corrente porque Jesus foi batizado em água corrente. Claro. João Batista estava onde, gente? João Batista estava dentro do palácio de Herodes? João Batista estava no templo? João Batista estava na casa do pai dele? Na casa de Zacarias? Não, ele estava no deserto. João Batista se tornou um seguidor dos essênios, uma seita judaica que resolveu sair de Jerusalém com medo de se contaminar com a cultura grega e romana, para não contaminar com o paganismo. Eles resolveram então se tornar uma comunidade do deserto, e João Batista se tornou adepto dos ensinamentos essênios. Os essênios eram um povo que vivia no deserto, comia mel silvestre, vestia com peles de animais, porque eles não vinham para Jerusalém para mercantear nada, comprar nada. Eles produziam tudo ali na comunidade deles, era tudo em comum. E João Batista aderiu ao ensinamento dos essênios. Ele trouxe isso de lá para cá. A gente vai entender um outro conceito, tá? A questão entre fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, também tem conceito dentro do batismo, tá? Isso é cultural do período de Jesus, tá? Então, se você procurar ler a história dos hebreus segundo Flávio José, eu esqueci até de fazer a citação aqui do livro do Flávio José, mas é o que acontecia, dá ideia desse conceito também, dessas divisões rabínicas ou de interpretação, de grupos que interpretavam a Torá. Então eles tinham muita divergência, e à medida que os discípulos iam abandonando, eles tinham que fazer algo. A gente vai ver isso aqui mais à frente, tá, gente? Então, tem que entender a cultura, a história. Ó, a lei mosaica enfatiza a necessidade do povo ser limpo em sentido espiritual e físico. Os israelitas estavam sujeitos a várias formas de impurezas, das quais tinham de se purificar por banharem o corpo e lavarem as roupas. Levítico capítulo 11, 28, 14, 1, 9, 15, de 1 a 31, e Deuteronômio capítulo 23, verso 10, verso 11. Mas pastor, mas você está citando aí no Antigo Testamento, não vale mais. Mas como não vale? Como não vale? Se o batismo é um conceito do Antigo Testamento. Então, se a lei foi abolida, você não tem que batizar, porque isso é conceito do Antigo Testamento. Olha onde que vai a nossa hipocrisia. De falar que foi abolido. Ó, isso é um mandamento do Antigo Testamento, batismo. Outra coisa que a gente faz na igreja, que é da lei. Apresentar a criança na igreja. Isso é do cristianismo, gente? Isso é do cristianismo? Foi o papado que enfrentou isso? Foi a igreja primitiva? Não. Isso era feito no templo. Quando a criança fazia a Brit Milá, que é a circuncisão, ele só poderia fazer a Brit Milá
Ele só poderia ser apresentado no ato da Brit Milá, quando cortava o prepúcio do menino judeu, aí que ele era apresentado ao Eterno. Isso é da lei, é mandamento, tá? Então apresentar a criança está ligado à circuncisão da criança do 8º dia, tá? Isso é lei, isso é da lei. A gente apresenta a criança, fala contra a lei, fala que a lei foi abolida, mas pratica um monte de coisa da lei. Só pratica aquilo que é satisfatório, aquilo que convém, ou seja, aquilo que não traz dificuldade para cumprir, né? Porque tem muita coisa da lei que traz dificuldade. Aí a pessoa diz que foi abolido. Mas quando é fácil, né? Aí a pessoa aceita. Por exemplo, aceita o dízimo, que é da lei, que é bíblico. Ah, não, mas eu também já cansei de falar isso, gente. Eu já falei isso, tem muita coisa que eu já falei na minha vida que eu falei por falta de conhecimento. Agora eu não vou mais falar, não vou continuar, né? Porque a verdade liberta. Eu mesmo argumentava demais. Não, mas Abraão deu dízimo e a lei ainda vinha 400 anos depois, tá? Mas Melquisedeque era o quê? Qual era o ofício de Melquisedeque? Além de ser rei de Salém? Sacerdote do Deus Altíssimo. E dízimo você dava para quem? Para sacerdote. Existia lei, se Melquisedeque era sacerdote, a lei vai vir 400 anos depois com Moshe, como é que já tinha sacerdote? Me explica isso aí. Como é que já tinha dízimo? Então, dízimo não é da lei, mas passou a ser o quê? Praticado na lei para sacerdote. Aí o dízimo a gente aceita como ato de mandamento. Para não falar que é lei, a gente fala, aí a gente tenta mascarar. Mandamento, gente, mandamento é o quê? É mitzvah da lei, é ordenança da lei, nada mais. O cristianismo, as traduções portuguesas só mudou a palavra para a gente não ficar com aquela repulsa antibíblica, aquela repulsa antijudaica, entendeu? Então é isso, gente. Oh, meu Deus do céu, como é bom ser liberto do engano, viu? Sei que muita gente não vai concordar, muita gente vai me olhar torto na rua, em casa, na igreja, não tô nem aí não, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Pastor, você deixou igreja nenhuma não, gente? Continuo pastor, dirigente de igreja. Só que claro que a minha forma de ensinar mudou. Aí quem quiser aprender do jeito que a Bíblia ensina, tá comigo. Quem não quiser, vai com Deus. Que Deus te abençoe para onde você for. Mas uma coisa não vou mais ficar enganando, ficar aceitando coisa humana, coisa que não estava na Bíblia, para poder agradar concílio, para poder agradar a denominação, para poder agradar, vamos dizer assim, hierarquia da igreja. Não, se você não fizer isso, você tem que... É o nosso costume, é a nossa regra. Não, eu tenho que ficar com a Bíblia. Então, se você tem um costume que não é bíblico, para mim não presta. Então não vem que mas tem que obedecer o pastor, porque a Bíblia diz, eu tenho que obedecer quando ele está na Bíblia. Se ele saiu fora da Bíblia, não tem que obedecer nada não. Eu tenho que obedecer, ser obediente, tem que servir o ministério com alegria, com amor, com fidelidade, tem que ser fiel ao ministério que você está. Você não pode ser um infiel dentro do ministério, mas falou que o negócio é Bíblia, é ensino, é preceito, é conceito, tem que ser bíblico. Porque se não for bíblico, é o quê? É apenas algo que foi criado no concílio da denominação e todo mundo tem que obedecer. E ninguém pode questionar, e se não quiser fazer assim, não vai ser obreiro aqui não. Ó, fui liberto desse desejo. Então tem muita gente engolindo sapo por causa de serpente. Né? Tem gente engolindo sapo por causa de serpente. Chega de engolir sapo. Seja liberto em nome de Yeshua HaMashiach. Eruditos acreditam que por volta do primeiro século da Era Comum, primeiro século depois de Cristo, tá? A instituição religiosa judaica já havia aumentado os requisitos para a limpeza sacerdotal dos não-levitas. Tanto os essênios como os fariseus praticavam frequentemente abluções rituais de purificação. A respeito dos dias de Jesus, certa fonte diz: antes de um judeu entrar no monte do templo, de fazer um sacrifício, de receber os benefícios de uma oferta sacerdotal e de outros objetivos similares, exigia-se que passasse por uma purificação ritualística. Textos talmúdicos afirmam que se esperava que as pessoas imergissem totalmente, tá?
Então isso é prática do período de Jesus. Aqui quando fala essênios e fariseus, essênios, João Batista foi discípulo dos essênios, e Jesus ele era um fariseu. Jesus aprendeu na escola de Hillel, que era avô de Gamaliel, que foi rabi, foi mestre, professor de Shaul, de Paulo, e Jesus estudou na escola farisaica de Hillel. Tudo que os fariseus falavam, Jesus também falava. Por isso que João Batista, quando os fariseus, aquela turma, né, não foi a classe toda, é alguns, quando Jesus está criticando, aí colocou, Jesus critica os fariseus. Gente, essa epígrafe está errada. Tinha que ser assim, Jesus critica alguns dos fariseus, não são todos. Aí generalizou, aí as pessoas acham que todos os fariseus eram assim. Não, gente. Você tinha Gamaliel, que era fariseu, Paulo, que era fariseu, Jesus, que era fariseu, Nicodemos, que era fariseu. Só na Bíblia eu já citei 4, fora o resto, né? Já tinha ali que eram obedientes à Torá e obedientes a Jesus. Muitos fariseus se converteram, ou seja, aceitaram o ensinamento de Yeshua. Aí a gente fala que se converteram a Jesus, mas como é que é isso? Culturalmente, como é que isso acontecia? A gente vai ver aqui como é que acontecia. Vamos lá. Os rabinos entendiam que o Tevilá era uma imersão ritual de limpeza e purificação. Nessa imersão, o novo membro da comunidade tinha seu passado e seus pecados apagados. Os rabinos se valiam do exemplo do Egito, em que o povo de Israel viveu. Ao saírem e passarem pelas águas, houve uma separação completa das práticas passadas, da idolatria e da impureza habituais. Era uma transição de um estado de morte espiritual e uma relação com o verdadeiro Deus para um estado de vida espiritual, a aceitação no templo diante de Deus. Então isso acontecia. Então eles tinham essa mentalidade dessa teve lá desse banho de purificação desde quando eles saíram do Egito, tá? O próprio Deus instituiu isso. A gente vai ver aqui muita coisa interessante aqui sobre esse assunto. O batismo não foi um rito criado por João Batista. Na verdade, o batismo era praticado por todos os movimentos judaicos da época. Todos os movimentos judaicos, fariseus, saduceus, essênios, escribas, zelotes, herodianos, todos eles praticavam este ritual conhecido como batismo. Não foi algo criado por João Batista. Foi uma adaptação que aconteceu pós-cativeiro babilônico, porque os rabinos, os sábios da época, por exemplo, Esdras, e os 70 que estavam no Sanhedrin, que Esdras criou o Sanhedrin com 120. Então, quando Esdras cria o Sanhedrin com 120 anciãos, ele vai instituir várias formas de se estudar a Torá, principalmente as parashot, ou seja, as porções semanais que serão estudadas todo Shabat na sinagoga. Então Esdras cria isso e vai criar também a questão da purificação ritualística. Ele vai fazer o que então? Aí ele vai adaptar aquilo que a Torá diz, ele vai fazer uma interpretação da Torá e vai aplicar para o povo seguir ali no cativeiro babilônico. E os rabinos, sábios, vou usar a palavra sábios, se falar rabino o povo fica já com medo. Então os sábios da época de Esdras, juntamente com ele, com medo de o povo de Israel perder a sua cultura, o seu costume, o que eles fizeram então? Eles estenderam a Tevilá não somente para sacerdotes levitas e para aqueles que iam ao templo, mas como não tinha templo, eles estavam ainda na reconstrução do templo e precisava cumprir esse ato de purificação. O que eles fizeram? Eles adaptaram aquilo então para todas as pessoas que quisessem aderir ao judaísmo daquele período de Esdras. E isso foi perdurando até chegar ao período de Jesus, claro que com algumas mudanças dentro do conceito de interpretação da Torá. Após o cativeiro babilônico, com medo de que o judaísmo caísse em esquecimento por causa da mistura com os povos pagãos, os sábios do judaísmo antigo readaptaram os ritos de purificação para que fosse praticado por todas as pessoas e não somente aos sacerdotes levitas, mas a
tudo que fosse considerado ato de impureza. Então, era considerado impuro, banho de purificação. Aí por isso que você vê que tem passagem na Bíblia que fala sobre limpar, lavar os utensílios do templo. Era um ato de purificação. Claro que aí já é outra questão, né? Segundo os rabinos da Babilônia, quem aderisse ao ensino errôneo e interpretações erradas da Torá também constituía um ato de impureza. Gente, nesse período aqui, gente, que vai chegar até o período de Jesus, o ensinamento que vai estar firme, forte no período de Jesus sobre o batismo, que é o que João, por isso que João aparece batizando. Você vai entender todo o conceito histórico agora, porque João estava batizando, tá? Que não foi ele que criou, que ele já veio aqui com os essênios. Por quê? Que ele trouxe aquela prática dos essênios. Por quê? Porque, segundo os rabinos que estavam ali, quando uma classe, então várias classes sacerdotais surgiram, já citei elas aqui, né? Então surgiu, por exemplo, os fariseus tinham, a escola dos fariseus tinha uma forma de interpretar a Torá. Os essênios tinham uma forma de interpretar o mesmo texto da Torá. Os saduceus, uma outra forma de interpretar o mesmo texto da Torá. Então o que acontecia? Aí, como ficava aquela demanda, seria como se uma denominação estivesse acreditando na doutrina de um jeito e outra denominação de outro jeito. Por exemplo, vamos só um exemplo. Só para você entender, só um exemplo só para você entender. Doutrina escatologia, tá? Aí nós temos mid-tribulacionista, mesotribulacionista, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. Nós temos 4 linhas de interpretação de escatologia sobre tribulação, que a igreja passa, que a igreja passa toda tribulação, uma que a igreja não passa pela tribulação, uma que a igreja passa pela metade da tribulação e outra que a igreja passa por toda a tribulação. Então você tem todas essas interpretações. Então era assim que acontecia. Do mesmo jeito que acontece nas denominações concernente à grande tribulação, acontecia concernente ao ensino da Torá. Só que o que acontecia? Que é o que acontece hoje quando se batiza alguém, gente. Quando se batiza alguém, isso acontece hoje. Algumas não fazem porque lê o texto lá que só há um batismo. Mas tem denominação que se você sair de um e for para dele, lá você tem que se batizar de novo. Porque a mentalidade é a mesma desse período aqui de Jesus, entre fariseus, essênios, zelotes, herodianos e saduceus e os escribas. Mesma coisa. Você vai entender aqui agora. Vou continuar lendo aqui, você vai entender o que eu estou explicando. Muitos grupos judaicos surgiram no primeiro século antes de Yeshua. Esses grupos tinham cada um a sua maneira de interpretar a Torá, fazendo divisões doutrinárias entre o povo judeu. Os mais conhecidos são fariseus, saduceus, essênios, herodianos, os escribas faziam parte também, que eles que ensinavam, né? Então, esses grupos aqui surgiram no período, antes do período de Yeshua, tá? Antes de Jesus nascer, já existia esses grupos. Esses grupos surgiram, gente, lá na época de Flávio Josefo, tá? Da Guerra dos Macabeus, vai começar, não, lá com Esdras, vai começar essa divisão da Torá, e começa com Esdras ensina, e depois que Esdras morre, né, os ensinos dele vai ser passado e vão começar a surgir essas escolas rabínicas. São escolas rabínicas, gente. Vamos dizer assim, são faculdades de formação rabínica. Formava rabinos fariseus, rabinos saduceus, rabinos essênios, que é o que Yeshua e Yohanan, que é Jesus e João Batista, vão fazer. Aí, como é que era o conceito? Quando um membro de uma comunidade saía e procurava se integrar a outra, esse novo membro deveria passar pelo batismo, como uma forma de purificar dos ensinos que recebera de sua antiga comunidade, considerada como impura pela nova comunidade. Então isso acontecia demais. Por exemplo, seguidor lá da escola dos fariseus, ele quer, gostei do ensinamento dos essênios, eu vou para lá. Quando ele chegava lá no deserto, lá para ser estudioso, lá participar dos ensinos, fazer parte da comunidade dos essênios, o que os essênios falam? Não, você é de qual escola rabínica? Eu sou da escola dos fariseus.
Então sinto muito, você vai ter que se batizar aqui no tanque, tá? Você vai ter que passar pela Tevilá, aqui no nosso mikve, para você rejeitar publicamente que você está deixando essa doutrina dos fariseus de lado e vai aderir à nossa doutrina, a doutrina e o ensinamento da nossa comunidade. Gente, não mudou nada das denominações, não muda nada. Quando você está batizando, gente, aí tem o tal da, em algumas denominações chama-se confissão de fé. Aí ele vai fazer a confissão de fé no dia do batismo dele. Todo mundo faz, a Assembleia de Deus faz, todas as igrejas fazem, só que uns fazem, assim, não extensivamente como as igrejas históricas, né? Vai começar assim, você acredita que Jesus é o Filho de Deus, veio em carne, morreu, ressuscitou o terceiro dia, foi assunto aos céus, voltará e morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados? Creio. Você acredita no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, sendo como as três pessoas da Divina Trindade, como um Deus só? Creio. Você aceita a Bíblia como o seu manual de regra e fé e promete obedecer os seus conceitos, seus princípios, as suas doutrinas, conforme será ensinada pela denominação fulana de tal? Aceita. Aí depois que você faz toda essa confissão de fé, aí você é batizado. É a mesma coisa, gente. Aí os caras ficam falando que foi abolido, que não tem nada de judaísmo na igreja dele, não tem nada de judaísmo. Tudo igual, só mudou o nome, gente. Só mudou o nome, às vezes até a forma de fazer, mas é tudo a mesma coisa. Mas o conceito de raiz bíblico e cultural, histórico, é esse aqui. Tá? Então é por isso. Por isso tem muita gente que você vai. Tem gente que vai unir em uma igreja e pergunta: de qual igreja que você era? Dependendo da igreja que o cara falar que ele era, eles vão mandar ele batizar de novo. Vai. Por quê? Por causa da doutrina que o cara recebeu lá. Entendeu? Então não pergunta, não é porque quer saber como é que você estava, não. Quer saber o que você aprendeu lá para poder te ensinar de novo. É simples assim. Não tem nada de novo, não. Ó, no período do Novo Testamento, portanto, o judaísmo praticado era o mesmo judaísmo babilônico e suas regras e leis eram as mesmas. Por que mudou então, pastor? Por quê, gente? Por causa dos reformadores da igreja. Os conhecidos reformadores, os conhecidos pais da igreja. O povo idolatra como se fosse, né, um profeta de Deus na terra. Claro que teve a sua importância na evangelização mundial. Teve, assim, não estou desconsiderando. Mas foram eles que riscaram todos os costumes da Bíblia, ensinou, tirando tudo. Aí o povo foi indo, foi levando. Chegou no dia de hoje, a gente tem essa repulsa, essa aversão ao que é judaico das Escrituras. Mas está tudo lá no Novo Testamento, está tudo lá. É só ler direito, ler com a ótica do escritor, ler com a ótica da cultura, que aí você vai encontrar e você vai ver, realmente está certo. Porque tudo que eu falo aqui, eu falo com base em pesquisa e com base naquilo que foi lido no texto, na cultura, buscado na fonte. Não inventei de história da carochinha. Não tem fundamento. Tem que ter fundamento. Foi justamente o que João Batista estava fazendo. Por isso que ele estava... Aí, diz assim, aí lá está escrito assim, né? Aí veio Jesus. Aí João falou assim: careço eu de ser batizado por ti, vem tu a mim? O que é que Jesus falou? Deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Que justiça era essa? Porque João Batista, gente, ele tinha ido para o deserto, participou dos ensinamentos dos essênios. Jesus participou dos ensinamentos dos fariseus. Eles eram de escolas opostas. E uma pessoa só poderia ser considerada um rabino, um mestre da Torá, se um outro professor o aprovasse através da Tevilá. Lembra lá que na Torá Deus falou com Moisés que antes de Arão e seus filhos ingressarem no sacerdócio, eles tinham que passar pela Tevilá, pela purificação em águas? O conceito é o mesmo. Então, para o ministério de Jesus ser aceito, ele tinha que passar debaixo, que a gente chama na Bíblia como passar debaixo da vara do profeta, ou seja, debaixo do ensinamento dele. Então, como João Batista sabia que Jesus era o Messias,
Ele entendeu que ele que precisava mudar para a escola de Jesus. Só que como Jesus ainda não tinha sido liberado pelos fariseus da escola de Hilel, ele precisava ser liberado por um outro rabino, por um outro ensinador. Quem? João Batista, que veio lá da escola dos essênios no deserto, estava batizando no Rio Jordão. Aí já não, eu tenho que cumprir essa justiça aqui, ó. Para o meu ministério dar certo, eu tenho que cumprir essa justiça, eu tenho que ser batizado por alguém superior a mim. E na terra, quem era superior? João Batista. O próprio Jesus vai falar isso. Entre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. Ó, tudo é da Bíblia. Quando você entende a cultura, você entende a fala. Aí, aceite se quiser. Contra fatos, não há argumento. Então, contra o que se lê, não tem conto de carochinha. Neste caso, as palavras de Shaul tornou-se verdadeiras. Um só Senhor, uma só emuná e uma só imersão, um só batismo. Por quê? Porque o povo ia para os essênios, batizava. Vinha para os fariseus, batizava. Ia para o saduceu, batizava. Aí o que Paulo falou? Que como Paulo aderiu aos ensinamentos de Yeshua, que era o mesmo da mesma escola, o que ele fez? Não, agora vocês não precisam mais. Já que vocês estão vindo para cá, vocês vão batizar aqui nessa escola e acabou. Não tem mais batismo, é um só batismo. Vocês não precisam ficar rebatizando nas escolas para onde vocês forem, não. Por quê? Porque agora vocês entenderam que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Cristo. Pronto, por isso que ele falou um só fé, um só batismo. Pronto. Para quê? Por causa dessa ideia que tinha. Vou mudar de escola, vou ter que batizar de novo. Aí, gente, tá vendo como é que é fácil? Depois que você entende a cultura, é fácil entender o que Paulo está falando, o que Jesus está falando. Aí, mas eu não entendo a Bíblia porque não entende cultura. Quando entender cultura, entende a Bíblia. Ou então, leia o Antigo Testamento e usa o Antigo Testamento para você entender o Novo Testamento. Só que aí quando você chega no discipulado, na igreja, te ensina ao contrário. Não, primeiro você tem que ler o Evangelho todinho. Depois que você lê os Evangelhos, aí você lê lá Gênesis. Não. Primeiro você tem que ler a Torá. Primeiro você tem que ler o Antigo Testamento para depois ler o Novo Testamento. Porque é o Antigo Testamento que vai falar o que está escrito no Novo. Não é o contrário. O próprio Jesus falou: examinar as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que escritura que Jesus estava falando? Não tinha Novo Testamento, ele estava falando, gente, do Antigo Testamento. Porque ele vai dizer assim: porque de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. É desse jeito que é a divisão judaica do Antigo Testamento. Porque de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Ele citou o Antigo Testamento. Pronto. Quando eu entendo a cultura, eu entendo a fala. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão. Aí o texto em português. Aí vamos entender aqui agora, a gente vai passar para a dinâmica do conceito do batismo e entender essa figura de linguagem que ele usa concernente à morte e ressurreição no ato batismal. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Mateus 3, 6, 3, 5. Aí no grego tá aqui, ó. Mateus 3, 6. Kai é baptizonto entó Yohanan. Olha aqui, ó. Yardane Rip auton exomolegomenoi tas amartia auton. E batizados por ele, ó, no grego, e batizados por ele em o Jordão, eles confessavam os seus pecados a ele. Tá vendo? Então eles iam a ele confessando seus pecados para ser batizados. A palavra batismo está aqui, ó, no grego, traduzido, tá no vermelho, para vocês entenderem que o sentido, o significado, a palavra batismo no português, no grego, baptizo. No hebraico, tevilá. Mesma coisa. Aqui, ó. Vai tevlu. A raiz aqui, ó. Tevilá. De tevilá. Aqui, ó. Um tet, um vav, um tet, um veit, um lamed. Tevilá. Só que aqui está flexionado, né? Com o final, o sufixo final.
e o prefixo e o sufixo, né? Então você tem aqui, ó, e batizados por ele, al yadô, por suas mãos, beiarden no Jordão, vai tader confessando ou publicando et hatotam vem de ratá, que é pecado, confessando os seus pecados. Então, eram batizados por ele através de suas mãos no Jordão, confessando os seus pecados. Está no hebraico aqui desse jeito. E no grego está aqui também, ó. Eram por eles batizados. E baptizonto ento Jordane. Jordão, que foi traduzido aqui, ó, batizados no Rio Jordão. Então daí o português tirou do grego. Mas o conceito é o mesmo. Vamos lá, ó. Semelhanças do enterro fúnebre. Então vamos ver a semelhança que Shaul Paulo vai usar nos seus ensinos, nos seus escritos acerca do batismo. O primeiro passo após a morte de um judeu é a tahará. O que é a tahará, gente? Isso era feito até no Novo Testamento. Pastor, mas eu nunca vi isso lá. Mas está lá. Por quê? Porque você não conhecia a cultura. Agora quando você lê, você vai saber identificar do que está falando. O primeiro passo após a morte de um judeu é a tahará. O que é a tahará? Era um ato de preparação do corpo do falecido para uma tevilá, um banho de purificação. Você vai entender. Eles fazem isso. Por isso que Paulo vai usar essa analogia, porque era uma cultura, era um costume do judeu de fazer isso, gente. Para você ver. Ou seja, a limpeza de cada parte do corpo para que ele seja devolvido à terra. Durante o processo são recitadas bênçãos e então é colocada a mortalha. Ela é feita com tecido morim, utilizado para confeccionar faixas na cor branca. Lembra que Jesus foi envolto em um lençol? Mas na verdade ali são faixas, tá? Por isso que o texto diz que quando que foi amarrado no lençol, amarrado com faixa, gente. É a cultura, é assim que fazia. É o momento em que nós nos tornamos iguais, quando percebemos que não somos nada e que independente das riquezas que juntamos durante a vida, no final vamos nos desprender de tudo. Após a colocação da mortalha, o falecido é depositado em um caixão que deve ser o mais simples possível, já que a morte nos iguala, ou seja, vai ser igual para todo mundo. A tampa, que não possui vidro, é cerrada ali mesmo. Na tradição judaica, o corpo é considerado uma matéria impura e contaminante, por isso que Jesus não pôde tocar no corpo. Lembra lá da viúva de Naim, que está levando um caixão, aí diz que Jesus tocou no esquife? Por quê? Porque o corpo era considerado impuro, ainda não tinha passado pela tevilá para poder ser enterrado. Ele estava indo lá no enterro, que vai fazer isso para ele poder colocar o corpo na terra nos 7 palmos. Então tinha esse conceito. Então antes disso era considerado impuro. Então quem tocasse se tornava impuro. Por que Jesus não tocou se a lei foi abolida? Se a lei foi abolida, gente, então Jesus era para tocar no morto. Não, foi abolida, eu vou tocar no morto. Uai, mas peraí, Jesus está cumprindo Torá? Jesus está falando aqui que a Torá mandou fazer, não tocar em coisa morta. Jesus está cumprindo lei, Jesus está cumprindo Torá. Aí os caras falam que a lei foi abolida e Jesus não cumpriu lei. Como é que ele, num lugar que vai falar que aboliu, sendo que ele falou que ele não veio abolir nada, ele veio foi cumprir, e ele está cumprindo para mostrar como é que faz, e aí? Então fica com essa purgatadoria que você tá? Se coçar muito, você pesquisa aí e vê o que sai. É o momento. Após colocar a mortalha, a tampa tá ali também. Então fui explicar aqui, perdi o andar. Vou continuar com a na tradição judaica, o corpo é considerado uma matéria impura e contaminante. Sim. Uma vez que, quando a vida termina, ele entra em processo de decomposição. Então pronto. Vai começar no processo de decomposição, porque não tem mais a vida ali, então se tornar impuro por causa do ato da morte. Assim, quem tocá-lo precisa realizar rituais de purificação. Então, quem tocava no corpo, por exemplo, existiam as pessoas certas, não é qualquer pessoa que ia lá, vão enfaixar esse defunto, não. Tem uma turma certa, umas pessoas separadas só para isso, só para fazer esse ato de purificação do corpo
para ele poder ser levado para o enterro. A gente vai entender isso aqui depois. Assim, quando tocá-lo, além dessa questão de limpeza, o caixão também é mantido fechado para que se preserve uma memória bonita da pessoa em vida, ou seja, para lembrar, né, do que a pessoa fez de bom. Com um estilete é feito um corte na roupa dos familiares enlutados, em sentido vertical. Ele simboliza a dor da perda e a forma como eles sentem seu coração dilacerado. Aqui tem dois conceitos culturais aqui. O primeiro é essa simbologia de rasgar as vestes, né? Por isso que você vê que quando Jacó, os filhos de Jacó, os irmãos de José, trazem a notícia que José foi devorado por uma besta fera da terra, né, por uma fera do campo. O que Jacó faz? Ele rasga as vestes e joga a terra na cabeça. Por quê? Porque José não foi trazido o corpo de José. Então ele rasgou as vestes dele ali mesmo. E aí é o conceito do ato de purificação, né, para os familiares enlutados. E tem também o conceito, quando você vê lá no livro do Apocalipse, que fala daqueles que estarão vestidos de veste branca diante do trono de Deus, porque o gentio tem um sentido de quando ele morre, o rasgar das vestes simboliza que na eternidade ele vai receber uma vestimenta nova. Então, ou seja, quando o corpo dele está se desprendendo, a alma dele está saindo do corpo para voltar para Deus, é o sentido de rasgar as vestes. Por isso que lá, você vê na aula do Apocalipse falando que eles foram vestidos de vestes novas. Por quê? Porque eles passaram pelo processo da morte, no rasgar das vestes, e aí o Senhor foi e vestiu eles, simbolizando a pureza, simbolizando que eles se tornaram santos e puros para estarem diante do Eterno, dentro da cultura. Aí você já entende tudo que está falando no Apocalipse, claro, concernente à veste branca, a veste nova, né? Ele simboliza a dor da perda de forma dilacerada. Quando a perda é de um pai ou mãe, o talho é realizado ao lado esquerdo para mostrar que esse é o pior dos que existem. Os judeus não colocam os corpos dos falecidos em construções de alvenaria, como carneiras, ou seja, essas catacumbas que se faz hoje com alvenaria. Não, naquela época fazia-se cavidade nas rochas, ou os mais pobres enterravam 7 palmos, e isso, não, em vez de colocar flores, que na nossa cultura vai lá e leva flor, né, com as flores cheirosas, põe em cima do caixão. Na cultura judaica e bíblica, você coloca pedra. Por quê? Porque a pedra simboliza a eternidade. Então a pedra tem símbolo de eternidade. Então que a pessoa passou para a eternidade. E só na ressurreição que ela será vista novamente. Os judeus não colocam os computadores. O caixão precisa ser enterrado 7 palmos abaixo da terra. Cada onem vem da palavra oni, que é a pessoa que prepara o corpo. Então os onem são um grupo de pessoas, de homens e de mulheres, separados especificamente dentro da comunidade só para esse tipo de serviço, de fazer a tevilar do corpo. Não vou explicar muita coisa não, que a gente vai entender aqui depois que eu citar os textos do Novo Testamento aqui. Os demais presentes pegam então uma pedrinha que fica em uma caixa na entrada do cemitério e a depositam em cima do monte de terra que agora cobre o corpo. Ela tem a finalidade de mostrar que ali houve a visita de alguém sem nome ou informações. É apenas uma pedrinha para indicar que alguém gostava daquela pessoa e sente a sua falta, e que tem um símbolo de eternidade. Terminando o sepultamento, há ainda a cerimônia de higienização das mãos, uma vez que irão sair de um local impuro. O cemitério é considerado impuro. Quando você lê a história da igreja, né, a história da igreja, quando o templo de Jerusalém foi destruído, no ano 70, por Tito, general Tito, depois os otomanos vão vir, vão lutar e vão tomar o reino de Roma, tá? Aí o que os otomanos vão fazer? Aí eles vão lembrar, eles vão ver os umbrais do templo
E alguém vai falar para ele sobre a profecia de quando Jesus voltasse como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai descer no Monte das Oliveiras e vai entrar por aquela porta. Está escrito, é a profecia. Sabe o que eles fizeram? Eles destruíram o templo, fecharam a porta. Hoje ainda existe essa porta ainda, tá, gente? Conhecido como Porta Dourada. Essa parte ficou lá. Quando você pesquisa aí na internet, você vai ver lá. Muro das Lamentações e Porta Dourada. Eles fecharam com pedra. Diante da porta, depois do pátio, sabe o que eles fizeram? Eles construíram fizeram um cemitério. Por quê? Porque sabe que um judeu não pode passar no cemitério. Então, a ideia deles era o quê? Já que o rei deles vai entrar aqui e passar aqui, então a gente põe um cemitério, porque na cultura deles eles não podem contaminar com coisa morta, não pode passar em cemitério depois que sai, aí o rei deles não vai passar. Só que a profecia diz que quando Jesus descer e pisar no Monte das Oliveiras, diz a profecia que o monte se fenderá em duas partes. Ou seja, o cemitério vai ser jogado para os lados, a terra que tem os mortos vão ser jogadas para os lados, e vai ficar a terra virgem no meio, pura. Aí Yeshua, Jesus, vai passar e entrar em Jerusalém de novo. Ó, como é que as profecias, tá vendo? Então os caras fazem de tudo para a profecia não cumprir. Mas a própria profecia já falou que o monte vai se fender em dois. E aí vai abrir esse cemitério e vai tornar puro o local e eles vão passar. Olha que maravilha, que coisa linda, hein? Você conhecer cultura é outra coisa, hein? Bom demais. Tá. Ali, aqui. Vamos continuar aí. Então aqui, ó, a figura, tá vendo aí a figura, ó? Então eles é de pedra aí, ó. Em vez de colocar a flor, coloca um monte de pedrinha. Então aqui é o túmulo judaico. Claro que isso aqui é mais novo, né? Lavrado em pedra, só que novo. Não tem alvenaria, tijolo, bloco, não. Cimento não, é pedra. É na pedra. Olha que legal. Conhecendo o processo da Tahará, que é o processo da purificação, ó. Conhecendo o processo da Tahará, assumindo um papel profundo nesse momento de transição, há um processo de preparação do falecido para o enterro, com ênfase na purificação. Isso tudo aqui você vai ver no Novo Testamento, tá? Estou explicando o conceito cultural, depois você vai ver o texto. Aí acredite se quiser. Né? Daqui o programa agora, acredite se quiser, então vai ficar aí, ó. E no respeito à dignidade da vida e da morte. Ó, um aspecto notável desse ritual é a prática de imersão do corpo do falecido em um mikveh, uma piscina ritualística de purificação, de ritual de purificação. Tem isso no Novo Testamento, eu vou provar aqui, hein? Devemos saber qual a relação deste ritual com o batismo realizado pelos primeiros seguidores de Yeshua, de Jesus. Daqui a pouquinho chega o texto, hein? Ó, o ritual fúnebre judaico denominado Tahará, que significa purificação, abrange diversos elementos significativos. Entre eles, a lavagem do corpo do falecido. Este ato se fundamenta nas palavras do livro de Correleto, que é Eclesiastes. Vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, verso 15. Ó. Como sair do ventre de minha mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar nas suas mãos. Então, segundo a tradição judaica, tal como um recém-nascido é imediatamente banhado e ingressa neste mundo em estado de pureza, aquele que se despede deste mundo deve ser submetido a um processo de purificação por meio deste ritual. Claro, gente, que não é para a alma do igual os católicos interpretou, ai, vamos fazer aqui missa sétimo dia para a alma dele sair do purgatório, nada disso. Perdão de pecado em vida. Aqui nós estamos falando de ato de purificação para não se contaminar e se tornar impuro na hora do cortejo fúnebre. É uma cultura bíblica e judaica que os judeus fazem até hoje. A Tahará é uma parte importante para a preparação do enterro e é conduzido por um grupo de voluntários conhecido como Hevra Kadisha. Hevra Kadisha. Sociedade Sagrada em aramaico, composta por judeus e judias instruídos na área dos deveres tradicionais que podem mostrar o devido respeito aos falecidos. Então esse Hevra Kadisha, que é uma sociedade chamada de Sociedade Sagrada,
Kadisha vem de Kadosh, né? Sagrado, santo, em aramaico, né? Composto. Então esse grupo, eles eram preparados, orientados, capacitados, treinados, seja qual for o que você queira pegar aí, para poder fazer esse tipo de serviço. Então não era qualquer pessoa. A lavagem do corpo segue um conjunto de critérios específicos para a sua realização. Está quase terminando, gente. O primeiro critério determina que corpos do sexo masculino devem ser lavado por um grupo composto de 3 homens, enquanto corpos do sexo feminino devem ser lavados por um grupo de 3 mulheres. Então é o Hevra Kadisha. O corpo do falecido é submerso em um mikve, repetindo esse processo por 3 vezes. O número mencionado refere-se à quantidade de expressões que os Kohanim, sacerdotes, tradicionalmente utilizavam para abençoar o povo de Israel. Essa bênção tríplice, que está registrada em Bamidbar, Números capítulo 6, verso 24 e 26, é proferida até os dias de hoje com as seguintes palavras. Vamos ver aí, ó. Então, ó, aí eu pus no hebraico aqui, eu vou pôr todo o texto em hebraico. Aí eles vão citar essa bênção aqui, ó. É o que Deus disse lá para Moisés falar para Arão e para os filhos dele para abençoar o povo de Israel. Então essa mesma bênção, ela é emprestada na hora do culto, na hora da leitura da Torá e também, gente, no momento do enterro, tá? Yevar errar Adonai veish mererá. Yair Adonai panavalecha verunecha. Yase Adonai panavalecha viacelecha shalom. Ó, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então eles colocam essa bênção na hora do culto, na hora da leitura da Torá e também na hora em que vai fazer o banho de purificação do corpo, né? Do falecido, vamos dizer assim. Em preparação para o sepultamento, o corpo passa por uma limpeza minuciosa e é cuidadosamente envolto em uma mortalha branca e vinho simples. De acordo com a tradição judaica, tanto a vestimenta quanto o caixão devem ser desprovidos de extravagância, assegurando que o indivíduo menos abastado não receba menos dignidade em sua passagem para a eternidade do que alguém de maiores riquezas. Além disso, o corpo é envolto em um talit. O que é o talit, gente? Talit é um chá de oração que muita gente de igreja neopentecostal está usando por aí, não sabe nem para que serve o talit, que hora que usa o talit, não sabe nada. Viu alguém usando aí, se dizendo profeta, e agora virou um modismo. Pode ser usado, mas tem que saber para que serve e o momento que se usa. Não vai ficar desfilando com talit no pescoço, não. Talit com seus tzitzit, franjas, que as pessoas nem sabem. Pastor, o que é isso? Eu encontro isso na Bíblia, encontra. Quando a Bíblia diz que aquela mulher do fluxo de sangue, lá de Lucas, tocou na orla das vestes de Jesus. Tem gente que acha que ela tocou na barra da saia de Jesus. Não, gente. Ela tocou, foi nos fios do talit, um chale de oração. Talit é um chale de oração que o judeu coloca no momento que ele vai ler a Torá, no momento que ele vai prestar uma evodá, um serviço santo para a congregação, para Deus, fazer leitura da Torá, fazer oração. Então é nesse momento que ele usa as franjas. Cada franjas tem nós. Então aqueles nós, na soma entre os fios e os nós, são 613, simbolizando 613 mandamentos. Então foi nessas franjas, nesses nós, no talit de Jesus, que aquela mulher tocou. Por isso que a gente conjectura que ela tocou na palavra. Mas não é porque Jesus era o sim da palavra, é porque os tzitzit, que está no talit, simboliza os 613 mandamentos da Torá. Pronto, você entende a cultura, você entende o texto.
que são posteriormente cortados para torná-los inválidos. O corpo não passa por embalsamento, nenhum órgão ou fluido é removido, a cremação não é permitida, sendo essencial o sepultamento na terra. Embora o uso de caixões não seja obrigatório, quando utilizados, eles devem conter aberturas que devem permitir o contato do corpo com o solo. Por quê? Porque ao pó do pó vieste, ao pó tornará. Durante a vida, tanto homens judeus quanto mulheres judias participam de rituais de purificação em um mikveh, em ocasiões especiais. Eu já expliquei a questão das mulheres, né? As mulheres era quando elas terminavam as semanas de impureza dela, que é a menstruação. Então, terminou o período menstrual, a mulher passa pelo banho de purificação ritualística no mikveh. Os homens participam no dia do Yom Kippur. Então, no dia do Yom Kippur, os homens passam também pelo banho de purificação. Eles mantêm essa cultura até hoje, mas é da lei. A Bíblia é da lei. Para as mulheres, esse processo de purificação ocorre após o ciclo menstrual. E o parto, além de ser um requisito para aqueles que querem ingressar ao judaísmo. Então, quando a pessoa quer ingressar no judaísmo, ele passa pelo rito de purificação. Por quê? Por causa daquilo que acontecia no período de Jesus, entre fariseus, essências, saduceus, e escribas e herodianos e por aí vai. Por quê? Porque o discípulo queria mudar de escola, então ele mudava de escola, eu tenho que rejeitar essa doutrina, se rejeita. Como que eu faço isso publicamente? Se batiza. Por isso Paulo diz, batizar uma só vez. Além disso, os homens realizam esse rito de imersão no mikveh, especialmente um dia antes do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Ó, na ausência de um mikveh, a imersão conhecida como tevilá em hebraico pode ser realizada em rios, praias, cachoeiras que possuam fontes naturais, ao contrário de ritual de imersão no momento do falecimento. A imersão de um judeu ou judia não requer o auxílio de uma segunda pessoa, como no batismo cristão, onde o líder espiritual realiza a imersão da pessoa na água. Ou seja, aí aqui você já precisa entender entre o que João Batista está fazendo no Rio Jordão e o que é cultural e costume para o indivíduo sozinho, né? Então, quer dizer, quando a mulher faz esse banho de purificação, ela não está participando de um batismo de ingresso ao judaísmo, de ingresso a uma outra escola. Ela não está fazendo isso, ela está cumprindo o mandamento de se purificar daquele período. Então isso é um mandamento, isso é um ato de imersão, de purificação, de tevilá, tá? Tem um sentido do batismo, mas não é a prática do batismo. Muitos estudiosos da Bíblia sustentam o batismo realizado por Yohanan, que é João emissor, né? João Batista, e pelos primeiros seguidores de Yeshua, tem suas raízes baseadas neste ritual de purificação. E eu já expliquei lá, já provando aí que é verdade, né? Tudo com fonte. A palavra grega batismo, que é batismo, possui significado de mergulhar ou lavar em água. Essa ligação histórica em relação ao batismo realizado na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, né? O mikveh judaico, e o mikveh judaico é fundamental para a compreensão do batismo realizado por Yohanan e os primeiros seguidores de Yeshua. Então agora, gente, eu conheço o conceito de batismo. Então a gente se batiza as pessoas, mas não conhece o conceito, não conhece o fundamento, não conhece como é que era a prática, entendeu? A gente só faz sem saber porque faz e como faz, entendeu? Agora ficou fácil. Yohanan, um profeta e pregador judeu,
que desempenhou um papel crucial no preparo do caminho para a vinda do Messias, pregava um batismo de arrependimento, exortando as pessoas a se arrependerem de seus pecados e serem batizadas no Rio Jordão. Aí vem a pergunta, porque é aqui que muitos falam que Jesus não era Deus, que Jesus não era santo. Por quê? Porque se João Batista estava batizando para a remissão dos pecados, se Jesus não tinha pecado, por que ele se batizou? Aí os caras não conhecem a cultura, faz essa pergunta, aí quem não estuda a cultura fica sem resposta, não sei, porque ele era Deus, não precisava. Uai, mas João não estava batizando, não era para arrependimento de pecado? Mas Jesus não tinha pecado, então por que ele batizou? Ele não batizou por causa de pecado. Ele batizou por causa da cultura, da doutrina dos essênios e dos fariseus. E ele precisava ser outorgado por alguém maior que ele, no caso João Batista. O batismo de Jesus não foi com finalidade de batismo de remissão de pecados. Foi com a finalidade de ser ingresso, aceito como um rabino, um professor, começar a sua escola rabínica e aderir aos ensinamentos como rabínicos dos fariseus. É por isso que Jesus se batizou por João. Então agora você já sabe. Agora se alguém fala, mas por quê? Aí você explica. Se você gostar do que você aprendeu, você explica. Se não gostar, então você fica aí. Por quê? Porque não sei. Então fala que não sabe. Esse batismo não era apenas um ritual de imersão em águas. Era uma chamada à transformação espiritual e à preparação para a chegada do reino de Deus. E aí você vai ver Jesus todo momento, o reino está entre vós. É chegada a vós o reino de Deus. A conexão com o mikve judaico é evidente aqui. Então é evidente mesmo, não tem como. Embora o mikve seja frequentemente usado como um ato de purificação, de impureza ritual, ele também simboliza purificação espiritual e renovação. Aí a gente vai ver, né? E João Batista incorporou esses elementos em seu batismo de arrependimento. No entanto, o batismo realizado pelos seguidores de Yeshua simboliza não apenas purificação e renovação, mas também a morte e ressurreição daqueles que o aceitam como Messias e Salvador. Então nós vamos ter os textos aqui daqui a pouquinho. Se não está tudo conforme. Podemos notar também, descrito nas cartas de Saulo e Paulo, referências, agora a gente vai ver, que estabelece esta associação. Então vamos ver então agora os textos? Olha que beleza, que maravilha. Essas passagens enfatizam a conexão simbólica entre o batismo e a morte para o pecado, bem como a subsequente ressurreição. Um exemplo relevante em Romanos capítulo 6, versos 3 e 4, que está escrito assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Yeshua HaMashiach, fomos batizados na sua morte? Aí, tá, agora, por causa da cultura que Paulo conhecia, que Paulo praticava, que o povo judeu praticava, agora eu entendo porque é que Paulo estava fazendo essa analogia entre batismo e morte, batismo e ressurreição. Agora a gente entende, porque agora a gente sabe a cultura, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Agora, conhecendo a conexão da cultura, do mikve, do batismo, da simbologia, da tevilá, de um morto, simbolizando ali o batismo da sua morte, com a ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo usou o termo aqui, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Por quê? Porque o povo fazia isso. Eles batizavam, faziam uma lavagem, um ritual de purificação no corpo do morto, para eles poderem continuar com o cortejo fúnebre e não se contaminarem com o corpo morto.
Então tá aí, ó. Cultura e costume. Romanos capítulo 6, 3 e 4. Aqui a imersão na água é representada como um ato de sepultamento do antigo eu, morte para o pecado, e imergir das águas representa o início de uma nova vida e ressurreição. Pronto, o significado. Agora eu entendo por que a gente fala isso. Agora eu entendo por que a gente se batiza. Agora a gente entende a simbologia por trás do batismo. E tem um texto, eu esqueci de citar esse texto aqui, que Paulo vai dizer assim, ó, se os mortos não ressuscitam, por que então batizam eles pelos mortos? Aí os mormons, não entendendo essa cultura, o que eles fazem? Aí você chega lá, se um parente seu morreu, eles vão lá, você vai batizar seu parente que morreu. Os mormons não entenderam nada de cultura, eles batizam morto, por causa dessa passagem que Paulo falou. Por quem batiza então vossos mortos? Por quê? Porque Paulo está dentro dessa cultura aqui, gente. Paulo não estava mandando batizar morto. Paulo estava falando sobre o batismo na simbologia que eles fazem na cultura deles de lavar o corpo do morto para a sepultura. Agora a gente entende os textos complicadíssimos. Eu não entendi esse texto. Agora a gente entende, gente. Podemos, aqui eu terminei, né? Podemos observar através dessas análises que o batismo praticado pelos primeiros seguidores de Yeshua não foi algo criado por eles, mas algo inspirado no mikveh judaico, que é o tanque batismal, né? Mas qual mikveh? Explorando um pouco mais, não no mikveh tradicional usado pelos judeus ao longo de suas vidas, mas no mikveh da cerimônia da Tahará, onde o corpo sem vida de um judeu e uma judia é submerso em água, pois de acordo com o apóstolo Shaul Paulo, fomos simbolicamente sepultados com Mashiach por meio do batismo. E é bem possível que o apóstolo esteja fazendo uma referência, através deste texto, ao ritual de imersão funerário praticado no judaísmo, comparando ao batismo no Messias. Então agora você entende. Uma outra semelhança é a que da mesma forma que fomos batizados por outras pessoas quando aceitamos o Messias, sendo submersos em água, neste ritual fúnebre judaico, o corpo do falecido é mergulhado por outras pessoas, os membros da Hevra Kadisha, uma vez que o falecido não tem a capacidade de realizar esta ação por si mesmo. Então é por isso, né, que na simbologia, não na prática de batizar o morto, mas na simbologia da cultura que se fazia naquela época, a gente é batizado por outra pessoa, vendo? Por isso que hoje a gente tem o auxílio de uma pessoa para fazer. Mas o judeu, dentro do conceito que as mulheres fazem e no Yom Kippur, eles se fazem sozinhos, que ali ele não está praticando um batismo de aceitação de doutrina, de aceitação de Yeshua. Ele está cumprindo o mandamento de purificação da Torá, que é bíblico, gente. E apesar é da lei, mas é bíblico, pode ser praticado para quem quiser, contanto que faça da forma que a Torá ensina, que a lei ensina, que a Bíblia ensina. É possível que a prática judaica fúnebre de lavagem ritual do corpo também fosse realizada na comunidade primitiva dos discípulos, uma vez que em sua maioria era composta por judeus. Olha que legal. Vamos ver aqui então, ó. Uma evidência desta prática, olha para você ver que se não tem, se tem ou se não tem, você só tem que prestar atenção quando você lê o texto, ó. Uma evidência desta prática está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 37, que relata a história de Tabita ou Tabita, cujo nome, tanto no aramaico quanto no grego, significa gazela ou Dorcas, né? Vamos ver o que o texto diz, ó. Atos 9, 36 e 37, né? Deixa eu pôr os dois versos aqui já de uma vez.
Ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, e tendo-a feito o que, gente? Enterrado? Não. E tendo-a lavado, porque era a cultura deles. Pegar, morreu? Morreu. O que a gente faz agora? Leva direto? Não. Vamos fazer ela primeiro passar pelo Tevilá. Vamos lavar o corpo dela com água. E aí, em vez deles irem, né, deles irem para o cemitério após terem lavado, por quê? Porque agora ela passou, o corpo passou pelo ato da purificação e eles podem tocar. Por quê? Porque a Hevra Kadisha, que são os que lavaram ela, aquele grupo da Hevra Kadisha, né? Aquele grupo de purificação, eles já haviam lavado o corpo, então o corpo agora estava considerado puro, podia ser tocado. Aí, em vez deles levarem para o cemitério, ou para a cova, ou o que seja, para a cavidade da rocha, eles souberam que Pedro estava próximo a Jope. Aí eles, sabendo que Pedro tinha unção na vida, não vão chamar ele para vir aqui orar para poder ressuscitar. A intenção deles era que Pedro, gente, se Pedro é judeu, Pedro conhece a cultura, se eles não tivessem lavado o corpo dela, feito essa prática, vocês acham que Pedro ia tocar nela, gente? Não ia, não. Como não, pastor? Não ia. Você lembra lá quando Deus mandou Pedro, Deus ia mandar Pedro lá na casa de Cornélio para pregar para Cornélio sobre Yeshua, que Cornélio era um prosélito, convertido ao judaísmo, mas não tinha aceitado Yeshua como Salvador. Aí Deus falou, você vai lá e fala e prega para ele. Antes de Deus mandar, o que fez? Mostrou para ele a visão com um lençol cheio de coisas que a Torá, que a lei dizia que ele não podia comer. Pedro obedecia a lei na risca, gente. Ah, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa imunda que contamine. Você acha que aqui ele ia se contaminar? Por isso que ele foi, porque ele já havia preparado o corpo, tirado a impureza, a simbologia da impureza da morte através da Tevilá. Por isso que ele foi e tocou no corpo e orou. Ó. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 homens rogando que não demorassem vir ter com eles. Por quê? Porque se eles demorassem demais e o corpo começasse a entrar em estado de decomposição, ele se tornaria impuro e não teria mais como eles fazer nem mesmo o cortejo fúnebre, porque não tinha mais como passar o processo, porque já estava em estado de decomposição. Aqui foi no ato da morte. Então, como podemos observar, semelhante ao ritual judaico de imersão a Tahará, que é o ato de lavar o corpo do morto, eles lavaram o corpo de Tabita e a colocaram em um quarto alto. E Pedro chegou lá, viu que o corpo já tinha sido banhado. Não, agora eu posso me aproximar, porque eu sou judeu, cumpro a lei. Então eles cumpriram tudo dentro da ritualística judaica da Tahará. Em resumo, todas essas experiências nos oferecem uma visão profunda espiritual da vida e da morte. Eles nos ensinam a valorizar o dom da vida, a enfrentar a morte com a esperança da ressurreição e a buscar um relacionamento significativo com o Eterno, com parte central do nosso propósito na vida. Então eu espero que você tenha gostado. Ficou um vídeo longo, extenso, mas eu preferi fazer longo para você entender todo o texto, depois não ficar vendo pedacinho. Mas tá aí. Então você analisa os textos, analise, leia, veja, reveja, compartilhe, comente, se gostou, se não gostou, se concorda, se não concorda. Eu só sei que está tudo em pesquisa. Vou deixar aqui a fonte bibliográfica, como eu já falei, que eu esqueci de pôr aqui, que é o livro do professor Leonardo Andrade, que é um assembleano, fala de cultura judaica, lá ele cita essas coisas. O livro do Rav Maruel Melo, o livro Judaísmo e Messianismo, fala dessa cultura, e sites que eu pesquisei também para poder trazer essas informações dessa tradição. Através desses ensinamentos, somos orientados a encarar a vida e a morte com sabedoria, fé e confiança na promessa de vida eterna com nosso Criador através de seu Filho Yeshua HaMashiach.
Então, amém. E aqui está a fonte, ó. Você pode pegar essa fonte aqui. Aqui o site, né? Coluna aqui, ó, imersão em batismo, teve lá. Entra nesse site. Aqui, ó, o livro do judaísmo messiânico do Rav Maurel Melo, página 473 a 480. Claro que você vai ter que comprar o livro, né? Então foi de lá que eu tirei a pesquisa, tá? Então li o material, li desse site aqui, busquei outras informações também no Manual de Culturas e Costumes Bíblicos, do pastor assembleano Leonardo Andrade, que é um acadêmico, estudioso, professor de teologia, de línguas semitas, de aramaico, de hebraico, de grego e por aí vai. Então o cara é um cabeça mesmo. Então tá aí as fontes bibliográficas e os meus argumentos ficam por minha conta, né? As minhas conjecturas. Deus abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Espero que você entenda. Fica aí, faça o seu comentário aí. Falou você que está vendo e você que verá posteriormente. Em nome de Yeshua. Deus te abençoe. Shalom, shalom. E Ritraú.